Muito bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma satisfação podermos estar juntos, cultuando ao nosso Deus nessa manhã. Também saudamos os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus os abençoe. O tema do nosso ano para as liturgias é Vivendo o que Cremos. E no mês de setembro, o mês que estamos iniciando, é Vivendo o que Cremos sobre a Igreja. O tema do nosso culto nessa manhã é Em Cristo somos mais que vencedores. E está baseado em Romanos 8:37, versículo que nós conhecemos bem, que diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vencemos as batalhas, vencemos os desafios e vencemos os nossos medos. E nesse espírito, vamos cantar o hino Pendão Real. Convido a todos a se colocarem de pé. Podem sentar-se. Vamos buscar a Deus, vamos orar ao Senhor nesse momento. Peço que me acompanhe nessa oração. Pai querido, Deus amado, louvado e engrandecido seja o Senhor nessa manhã. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti. Nós desejamos, ó Deus, adorar-Te nessa manhã, em espírito e em verdade. Ó Deus, nos ajude nisso, ajuda-nos porque nós somos pecadores, ó Pai, carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia, mas nessa manhã, ó Deus, nosso coração se alegra por estarmos aqui Te cultuando. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude
nas nossas fraquezas, que são muitas, ó Pai. E nesses momentos difíceis, essas fraquezas tornam-se mais evidentes, Senhor. Mas nós gostaríamos de pedir, Pai, com humildade, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia, um olhar amoroso, um olhar de um pai que se compadece da fraqueza dos seus filhos. Ó Deus, e nos fortalece, nos dá, Senhor, graça que nós precisamos para viver, ó Deus, graça que nós precisamos para te cultuar. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, na nossa falta de fé. Muitas vezes, ó Deus, nós duvidamos da Tua bondade, da Tua providência, duvidamos, ó Deus, do Teu poder, mas que o Senhor dissipe isso tudo, Pai. Que nós tenhamos sede da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, nos anima. Que nós possamos, ó Deus, ter a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que possamos fazer a diferença nesse mundo, ó Deus. Que possamos lutar pelo Teu Evangelho, pela expansão do Teu reino. Ó Pai, nós queremos servir-te, mas muitas vezes não temos condições para isso. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos levante, ó Deus, aqueles que estão quebrados, aqueles que estão, ó Deus, desanimados, que o Senhor venha ao encontro e que nós possamos, Pai, nos alegrar em Ti, nos alegrar na maravilha que é sermos do Senhor, termos o Senhor como nosso Deus, termos o Senhor como nosso Pai Celestial. Ó Pai, que nós possamos nos alegrar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que não dependamos, ó Deus, de circunstâncias, de momentos bons, ó Pai, mas que Cristo faça a diferença nas nossas vidas, que possamos, ó Pai, falar dessa diferença para as outras pessoas, que essa esperança viva, ó Pai, faça com que nós lutemos pelo Teu Evangelho, evangelizemos, sejamos missionários, discipulemos pessoas, ajudemos aqueles irmãos caídos. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja nesse momento, mas, acima de tudo, ó Deus, nos dá esperança de dias melhores, nos dá alegria no Teu Evangelho, e nos dá, Senhor, do Teu Santo Espírito. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, e vamos ler de 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Peço que façamos essa leitura conjuntamente. As provas e a certeza do amor de Deus. Romanos 8, 31 a 39. Vamos lá? Todos juntos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, que assim seja. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus com cânticos espirituais. Amém. Palavra linda. Abra o seu coração e a sua boca
E através dessas melodias, dessas composições tão bonitas que nos ensinam sobre a palavra de Deus, que aquecem nossa fé, vamos continuar louvando e adorando através da música a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações no vil tentador. Lembranças do passado vêm
bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidos do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos juntos? E quase parando, sem forças, vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Você pode se sentar. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, antes de fazer a meditação bíblica, nós estamos aproveitando os cultos dominicais, retorno, para fazer o recebimento de novos membros. Agora pela manhã nós temos 2 famílias para serem recebidas e na parte da tarde nós teremos aqui batismo, profissão de fé e recebimento de novos membros no culto das 16 horas. Nesse culto agora nós estamos recebendo por jurisdição a pedido, geralmente quando uma pessoa vem de outra igreja evangélica e resolve fazer parte da igreja presbiteriana. Então, eu quero convidar o nosso irmão Isaías Rufino da Silva e a sua digníssima esposa, a Elba Cavalcante de Albuquerque Rufino da Silva, para vir aqui à frente. O Isaías Rufino, ele é pastor da Igreja Batista. E já há algum tempo tem frequentado a nossa igreja. Pastor, eu quero ficar aqui. Então, fica, pode vir aqui. No céu nós teremos batistas também. Não vai ter a primeira igreja batista, mas no céu. Esses irmãos têm uma folha de serviço prestado ao Evangelho, à Igreja de Cristo, muito grande. E eu creio que ele vem somar aqui conosco. Tá bom? Tem um casal também que está nos assistindo, lá de Campinas. Dr. Fernando César Tomazini e a sua esposa Gisele Dias Pacheco Tomazini. Eles estão sendo transferidos da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera aqui para a Igreja de Pinheiros. O Fernando, ele é advogado, trabalha em Campinas, mas reside aqui no Brooklyn. Ele tem uma filha e eu quero
expressar aqui a nossa satisfação, nossa alegria de recebê-los. Já recebemos a transferência, conversamos com ele e estamos fazendo esse recebimento online. Ele não está aqui porque ele fez uma cirurgia cardíaca e não pode estar aqui por questões de comorbidade, né? Então, mas está recebido, meu irmão. Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero te louvar por essas vidas tão preciosas que o Senhor está trazendo aqui para a nossa igreja. Te agradeço, ó Deus, pelo Isaías, pela Elba, esse casal precioso que tem uma folha de serviço prestada ao teu reino e que, conduzidos pelo Espírito Santo, resolveram ficar aqui conosco para nos ajudar, para trabalhar conosco. Sustenta-os, guarda os seus 2 filhos, guarda o seu netinho, guarda a sua casa e que esse tempo para eles seja um tempo de refrigério aqui conosco, Pai. Pai querido, eu te peço pelo Fernando e pela Gisele também, Senhor. Que o Senhor possa cuidar da recuperação do Fernando, da cirurgia, cuida dele, cuida da esposa dele, a Gisele, da sua filha, e que eles possam encontrar aqui na nossa igreja pastos verdejantes. Eles possam encontrar aqui lugar de refrigério, de paz e um espaço também para desenvolver os seus dons e talentos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, pelo crescimento, pelas oportunidades de serviço. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Sejam bem-vindos, tá? O senhor não tem medo de pegar Covid, não, né? Eu só estou transmitindo que eu já tive, né? É desse jeito. Irmãos, esse domingo é o domingo que a gente está tomando Santa Ceia. Tem quanto tempo você não toma Santa Ceia? Muito tempo? Pois é, então nos 4 cultos nós estaremos tomando Santa Ceia. No culto das 8 eu preguei aqui sobre uma afirmação de Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso Deus, Ele não para de trabalhar. Mas eu quero meditar com vocês. Abre a sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Jesus Cristo, quando instituiu a ceia, vocês se lembram, ele diz uma frase que eu acho maravilhosa. Diz: fazer isto em memória de mim. Por que Jesus Cristo disse isso? Primeiro, porque eu e você, na nossa lida diária, nós podemos o quê? Nos esquecer de Cristo. A gente se lembra de um monte de coisa, mas se esquece de Cristo. E quando a gente se esquece de Cristo, a gente se esquece que nós somos pecadores, a gente se esquece do que Ele fez por mim e por você, e a gente se esquece que nós fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus. E eu quero meditar com vocês no versículo 10 do capítulo 53 de Isaías. E esse capítulo resume a doutrina da expiação de Cristo. Colocando um tema na mensagem, eu diria que Cristo morreu por você, para que você pudesse ter salvação. Amém? Não esquece disso, não. Não esquece. Se eu e você, nós somos salvos, é porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção. E Ele diz: fazer isto em memória de mim. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso. Batismo é uma vez só. Mas Santa Ceia, todas as vezes em que reunis. Até que eu venha. Nós vamos estar sempre, através desse sacramento, lembrando aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Vamos ler juntos? Isaías capítulo 53, versículo 10. Vamos lá?
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse capítulo de Isaías 53 fala sobre a doutrina da expiação de Cristo. E o profeta começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Porque a fé vem pelo ouvir. E para que eu seja salvo, e para que eu me aproprie desta salvação, eu preciso crer na pregação. Mas veja que ele faz outra pergunta. Diz assim: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu creio, porque Deus o que? Me revela. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se você é crente, se você faz parte desse bando de maluco que acredita que um sacrifício feito há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, pode perdoar os meus pecados hoje e me levar para o céu, tem que ser por revelação. Tem que ser por revelação. Deu para entender? Aí, depois de fazer essas duas perguntas retóricas, o profeta vai dos versos de 2 até o verso 3, falar do ministério de Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. E é tão interessante que, subindo como um renovo, traz-nos aquela ideia de um toco santo. Porque Jesus brotou, ele veio através dos judeus. E ele é chamado de renovo. E ele brota. E se ele brota, é porque já existe uma base. Por isso que Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Ele disse para a mulher samaritana. E é tão bonito isso, porque ele diz: é um renovo que brota como a raiz de uma terra seca. E aqui mostra onde Jesus nasceu. E mostra aqui aquilo que os teólogos chamam de a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo. E ele não tinha aparência, nem formosura. Ele não era admirado esteticamente. Ele foi o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um dos seus, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então a encarnação de Jesus despe Jesus, ou a sua humanidade esconde a sua glória, a sua beleza, a sua grandeza. É o estado de humilhação. Filipenses, porque ele, sendo igual a Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E aqui é de servo sofredor. Servo sofredor. Se você pegar do verso 4 até o verso 6, nós temos a expiação de Cristo. Os versos 7 aos versos 9, até o verso 9, você vai observar aqui a resignação de Cristo. Ele não abriu a boca. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro. Versos
de 10 a 12, você tem os resultados da expiação de Cristo. Pegando o versículo 10, anota aí o primeiro ponto da expiação de Cristo. É que a expiação de Cristo é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Preste atenção que não existe salvação do homem para Deus. Quando nós nos lembramos de Cristo, quando nós trazemos à memória aquilo que Ele fez, a origem daquilo que Ele fez veio de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você não é crente porque você quer. Você é crente porque Deus quer. Não foi você que se fez filho de Deus. Não foi você que resolveu receber o perdão dos seus pecados. Mas a obra de salvação começa com Deus. Veja no texto, primeira parte do texto, do versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor agradou moê-lo, fazendo com que ele morresse através da cruz. Então preste atenção. A expiação de Cristo, a obra de Cristo, é uma obra do agrado de Deus. Esse verbo moer no hebraico, quem é antigo aqui? As mulheres que estão aqui, antigamente, como é que se fazia carne moída em casa? Lembra disso? Máquina de moer carne, quem se lembra? Parafusava na mesa, ia botando os pedaços de carne, ia rodando assim. Assim? É mais ou menos isso. Agradou o quê? Moê-lo. E esse verbo moer significa que o Senhor é quem fez isso. A iniciativa é de Deus. E é tão importante a gente entender isso, porque ao moê-lo aqui, e aí fazendo-o enfermar, significa que Deus não somente satisfez a sua justiça. O que significa isso? Ele derramou sobre Jesus toda a sua ira. Toda a sua ira. Mas Jesus não recebeu somente a ira de Deus. Ele recebeu também o castigo que nos traz o quê? A paz. Os nossos pecados foram colocados o quê? Sobre ele. Ou seja, a pena dos nossos pecados. Então, a expiação é pagar o preço em lugar do outro. E quem bolou esse negócio, e quem tomou essa iniciativa, foi o próprio Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para moê-lo, foi necessário que ele se tornasse gente, que ele se encarnasse, que ele viesse aqui. Segundo ponto dessa doutrina, que é muito importante, é que se o Senhor foi quem tomou a iniciativa e fazer com que Jesus Cristo pagasse o preço do nosso pecado, você vai descobrir também, em segundo lugar, que a expiação não foi uma imposição de Deus para Jesus, mas foi uma oferta pelo pecado. Veja no texto aí. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Entenda isso. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foi Pôncio Pilatos. Fomos nós.
Duas coisas que eu queria destacar aqui. João capítulo 10, vai lá, por favor. João capítulo 10. Versículo 17 e 18. Lê comigo aí. João 10, 17 e 18. Vamos lá? Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu, espontaneamente, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi meu Pai. Grife aí na sua Bíblia. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente o quê? A dou. Jesus não foi obrigado para a cruz. Jesus foi o quê? Espontaneamente. Porque o seu sacrifício era uma oferta pelo pecado. E você se lembra que isso está ilustrado em todo o sistema cerimonial. Porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. E você se lembra que o sumo sacerdote, ele pegava a ovelha sem defeito, sem mácula, colocava a mão sobre a cabeça dessa ovelha e fazia a transferência, a imputação de pecado. Significa que aquela pessoa, quando vinha fazer a sua oferta pelos seus pecados, não adiantaria ele morrer, mas teria que ter um substituto. E ele faria então, nesse ato, a transferência dos seus pecados. Ele imputava, lembra? Colocar a mão sobre a cabeça da ovelha. E diz o texto que então o sangue, a ovelha era morta, o sangue da ovelha era levado para o ilastério, para o local da justificação, derramado sobre a tampa do ilastério, e o sumo sacerdote então pegava um galho de sopo e aspergia. Veja como o presbiterianismo está lá. Aspergia sobre a cabeça do pecador, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Entenda isso. Veja que Jesus Cristo, diz aí, Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. O que é isso? Veja lá no versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, lê comigo aí, 53:5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus! Fazer isto em memória de mim. Vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar disso. E como nós cantamos agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o texto fala da origem da expiação. É Deus. Fala da natureza da expiação. Ela é uma oferta substitutiva, vicária, propiciatória, feita por Jesus em meu e em seu lugar. Você acha que quando Jesus subiu aquela cruz, Ele sabia por quem estava morrendo? Sabia ou não sabia?
Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele sabia. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Por isso, quando ele diz tetelestai, está tudo consumado, nós saímos do Serasa celestial. Não tem dívida mais. Não tem culpa mais. Não tem mais condenação. Não tem. E aí, veja que linguagem bonita o profeta vai usar. Porque em terceiro lugar, ele fala sobre os resultados. Né? Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E diz assim, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O que é verás a sua posteridade? Ou verá a sua posteridade? Alguns entendem que ele vai ressurgir. Mas a explicação está no versículo 11, que diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe qual é a posteridade da obra expiatória de Cristo? Somos nós. Nós somos o quê? Os resultados. Nós somos a posteridade daquela obra que foi feita. Nós somos. Diz amém aí, por favor. A gente canta o hino, chuvas de bênçãos teremos, não é assim? Gotas benditas já temos. Eu fico pensando, se Jesus é a gota, nós estamos... Né? Tem aqueles pregadores assim, bem pentecostais, diz, Deus ainda tem um melhor para a sua vida. Eu fico pensando, se a gente já tem Cristo, ainda precisa mais? Cristo é tudo, em todos. Nele se esconde todos os tesouros da sabedoria. Nele nós temos tudo. Temos tudo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus, capítulo 12. O que é fonte de ânimo para o crente na sua carreira cristã? Fazer isto em todas as vezes que você estiver desanimado e pensando em desistir, você tem que olhar para onde? Para Jesus na cruz. Porque Ele não desistiu de mim, e porque Ele não desistiu de mim, eu jamais desistirei dele. Porque aquele que o Pai me deu, ninguém o quê? Arranca minha mão. E eu queria que você visse, versículo 12. Não, Hebreus 12, a partir do versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não fica olhando para mim, não fica olhando para a igreja, não fica olhando para o Covid, não fica olhando para um monte de porcaria que tem aí. Olha para Jesus, o qual... Gente, que coisa linda. Em troca da alegria que lhe estava o quê? Proposta. O que ele fez? Suportou a cruz. Ele suportou a ira de Deus. Ele suportou toda a condenação dos nossos pecados. Os pecados que você tem hoje, que você já teve no passado, que você vai pecar até morrer. Já está tudo consumado. Já está tudo pago. E diz o texto, não fazendo caso da ignomínia, está sentado
à destra do trono de Deus. Ele verá a sua posteridade e ficará satisfeito. Veja, gente, que a alegria de Jesus em ver-nos salvos, a alegria de Jesus de nos resgatar, fez com que ele o quê? Suportasse a cruz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus próprios irmãos. Quero concluir fazendo duas aplicações práticas aqui nesse texto. A primeira delas é que essa expiação, ela é limitada. É limitada. Cristo não morreu na cruz para possibilitar a salvação. Cristo morreu na cruz para executar a salvação. E veja no texto, versículo 11, o justo com seu conhecimento justificará a muitos. Não diz a todos. Muitos. Se você for mais adiante, ele diz, porque as iniquidades deles. Deles quem? Desses muitos. Ele levará o que sobre si. Então a salvação não é universal. A salvação, a obra de Cristo, não possibilita a minha salvação. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas, e eu mesmo vou encaminhá-las de outros apriscos. Mas há uma coisa muito importante, além da expiação ser limitada, essa expiação estabelece uma relação indestrutível com Jesus. Imperdível. Veja, versículo 12, por isso eu lhe darei muitos, não todos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o quê? Intercedeu. Olha que coisa linda, ler João 17 em casa. Jesus diz, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. E Paulo diz, no texto que nós lemos aqui, que ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e ele faz o quê? Intercede por nós. Veja que o verbo, que ele morreu, que ele ressuscitou, está no passado, mas que ele está à direita de Deus, está no presente, e que ele intercede por nós, está no presente. Amém? Então, meu irmão, você está salvo, carimbado, perdoado, e recebe a assistência desse advogado celestial que está lá, intercedendo. Amém? Dá para ficar desanimado com um negócio desse? Por isso que ele diz, fazer isto em memória de mim. Está triste? Lembra do que Cristo fez? Está pensando em desistir? Lembra do que Cristo fez? E eu concluo, vamos lá para o texto da Santa Ceia. Convido os presbíteros para virem aqui à frente. Mateus 26, abre aí, Mateus 26, 26. O que diz? Jesus, posso celebrar a ceia, a Páscoa,
Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Lê comigo o versículo 28, o que é que diz? O sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Não em favor de todos, mas em favor de muitos. É Jesus que está dizendo. Ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Para a remissão de pecados. Remissão de pecados. Curve a sua cabeça. Confesse os seus pecados a Deus agora. E participe da ceia. E se aproprie do poder, não somente salvador, mas purificador do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus, pode nos purificar de todo pecado. Todo pecado. Senhor Deus, nós confessamos a Ti os nossos pecados. E nós nos lembramos, nós trazemos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E somente a obra de Jesus, somente a expiação de Cristo, a obra expiatória dele, pode nos dar segurança, alegria, esperança, consolo, reforço nessa caminhada. Tira a tristeza do coração do teu povo, tira a maldade, tira o pecado, limpa-nos, santifica-nos nesta manhã. E que ao comermos o pão e bebermos o cálice, o teu Santo Espírito possa estar nos fortalecendo interiormente, nos alimentando espiritualmente, do poder do teu Santo Espírito. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Todos os dias.
todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim, pelo teu grande amor por mim. Do pernambucano lá, como é o nome dele? Armando Filho. Vamos lá. Vamos ficar de pé, gente, também. Nenhuma Nenhuma condenação. condenação há para aquele que está Amém. em Cristo. Você está voltando para casa hoje, feito um carneiro branco, mais puro do que a... Amém. Tá bom? Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há. Vamos lá. Todos juntos? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer que a gente acreditar. E quase parando sem força nenhuma, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. 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 Para encerrar, um castelo forte. Tá certo? Aí você sai mais fortalecido, né? E ele também, já tiraram o ofertório, não?
Vocês não botaram ofertório naquele saco azul, não. Não é não, viu? Aquilo é lixo. Tem um código aí de barra, aí no negócio, e os diáconos vão passar agora para o recolhimento. Todas as contas do mês de agosto estão pagas. Mais de R$1 milhão. Pagamos tudo. E estamos avançando. Tá certo? Igreja fiel. Povo fiel. Vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor inigualável, eterno, inseparável de Deus nosso Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria, o encorajamento do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus espalhada pelo mundo, hoje e sempre. Amém. Amém. Pelo seu poder,
sentar. Valeu a pena ter vindo aqui hoje. Levanta a mão. Ninguém vai pegar convite, está decretado, tá certo? E domingo você vem de novo, tá bom? Vamos voltando à normalidade, irmãos. A vida que segue, certo? Eu quero transmitir uma palavra para você que está nos assistindo aí, que nós criamos agora, o Conselho aprovou. Não pode ser membro online, mas vai ser parceiro online. Então, a partir de amanhã, estará disponível no site da igreja para você preencher lá os seus dados. Você diz, pastor, eu moro em Manaus. Tudo bem, você vai ser parceiro nosso aqui. Quais são os seus deveres e privilégios, né? Como membro, como parceiro? Você pode desfrutar de todas as programações 24 horas da igreja. Segundo, você pode contribuir financeiramente para os projetos da igreja. Tem muita gente contribuindo. Terceiro, você vai ter desconto na livraria, nos cursos de EAD. Nós vamos dar um desconto para você fazer os cursos todos aí, tá certo? Orar pela igreja de Pinheiros. E com o cadastro aqui, nós vamos orar por você. Se você sentir aí alguma coisa diferente, é porque nós estamos orando por você. Estremelejo assim. Nós vamos... Tá certo? E tem outra coisa que eu esqueci agora. A última coisa eu esqueci. Mas é só bênção. É só bênção. Nós estamos, irmãos, comprando 3 casas aqui na região. Já, 3. Vamos pagar à vista. Lembra do dinheiro do galpão? Da campanha do galpão? 7 milhões. Estamos comprando à vista. Só que nós precisamos comprar mais umas 5 ou 6 casas. As 2 aqui do quarteirão, ainda não compramos. Estamos comprando. Posso falar não, porque o diabo veio e me avisa os vizinhos. Então, nós estamos comprando. Certo? Tem uma casa dessas aqui que a gente quer fazer uma moradia para o idoso. Não é negócio de asilo, não. É para nós aqui de Igreja de Pinheiros. Eu dei Santa Ceia agora no intervalo para a dona Marieta. 93 anos. Mora sozinha numa casa. Mamãe, vem morar na nossa casa aqui. Aí traz a Mercedes, a Marinalva. Fica pertinho da igreja, atravessa aqui. Vai ser um condomínio, você divide as despesas. Né? Soma lá água, luz, não sei o quê, papapá. IPTU não vai pagar porque a igreja é isenta. Olha que benção. Segurança você tem na rua. E serviço nós vamos dar, porque velho, quando não trabalha, dá trabalho. Velho inventa doença, fica ligando para os filhos, para os parentes toda hora. Liga para o pastor e diga que a igreja não gosta mais dele, que Deus não ama mais ele, que não sei o quê. Esse negócio de parafuso de velho. Então nós vamos dar serviço para você. Você vai cuidar de jardim, vai fazer, costurar, nós vamos arrumar serviço para você. Tá certo? Então os velhinhos aqui que vêm morar nessa casa. Então, nós precisamos comprar. E algumas pessoas me ligaram, falaram, não, meu irmão, é porque nós precisamos comprar essas casas aqui próximas, entendeu? E uma dessas casas pode servir para esse objetivo. Tá bom? Então, você que está aí do outro lado aí, vê aí. Certo? Faz uma oferta lá, é na conta do galpão. Continua a campanha da cesta básica, certo? Estamos ajudando amanhã mesmo. Ontem, sexta-feira, compramos mais 1.000 cestas, e o pessoal tem vindo buscar aqui, as igrejas de periferia, as congregações, as casas de recuperação de viciado. Irmãos, a EB tem vindo aqui, Casa do Aconchego. Nós temos ajudado, vocês têm ajudado. E tem sido uma bênção. Tá bom? E ore por mim, que amanhã eu vou para Paraíba. Amanhã nós vamos com a comitiva lá, estamos orando. Talvez nós vamos lançar um projeto, 50 igrejas em 10 anos na Paraíba. Então, se você é paraibano e está me ouvindo, já começa a ofertar. Para a gente comprar os terrenos na cidade que não tem. Nós estamos fechando ano que vem um projeto 50-10 de São Paulo. Nós estamos chegando a 50 igrejas em 10 anos aqui em São Paulo. Tá bom? Porque a igreja que não é missionária não é igreja. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é igreja. Porque a igreja, ela vive para cumprir a missão de Deus. Amém? Por favor, presbítero. O presbítero Ricardo... Ajuda aí. O pastor não pode fazer a propaganda aqui do livro dele, então eu faço. O Novo Testamento Explicado, essa obra aqui do pastor Arival, demorou muitos anos.
Tive o privilégio aí de poder acompanhar essa jornada do pastor Ival, então eu recomendo que vocês usem esse material para discipular pessoas, para vocês estudarem, para o seu crescimento espiritual, pessoal. Então vai estar disponível, eu não sei se está lá embaixo agora, pastor, tá? Se não tiver, ele abre, mas enfim. O meu segundo recado aqui é o seguinte: o presbítero Ricardo pediu para avisar que os adolescentes, eles se organizaram e os mais velhos estão ajudando os mais novos no sentido de uma iniciativa de reforço escolar para as disciplinas várias aí da escola, biologia, literatura, português, matemática. Eles estão organizados, então tem os adolescentes mais velhos, que obviamente sabem a matéria e vão bem, né, nessas matérias, estão ajudando, explicando, dando aulas de reforço para os mais jovens e aqueles que precisam de ajuda. Então, se você quiser, se você é adolescente e precisa de ajuda, isso está no WhatsApp dos adolescentes, e aqueles que não estão nessa lista de WhatsApp, por favor, procurar o presbítero Ricardo, então, tá certo? Então, esse é o aviso, iniciativa louvável, que Deus abençoe a todos vocês que estão ajudando uns aos outros. É isso, vamos em paz, tenham um domingo abençoado.